Olá, a gente costuma achar que todo mundo reage mais ou menos do mesmo jeito, né? Pois é, esse é um erro que pode custar caro. Se você enganar ou ofender a pessoa errada, ela pode passar o resto da vida buscando vingança. São verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Por isso, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis mais importantes do poder. Saiba exatamente com quem você está lidando. Olha, essa sabedoria antiga já diz tudo. A grande arte do poder é saber adaptar a sua abordagem para cada pessoa. Usar a mesma tática com todo mundo é a mesma coisa que recitar poesia para um guerreiro que está esperando uma luta. Não só não funciona, como pode ser muito, mas muito perigoso. Pensa no mundo social como uma selva de verdade. Um único erro de julgamento, tipo confundir um lobo com um cordeirinho, pode ter consequências devastadoras. Um deslize, um único erro de cálculo e pronto. Você pode acabar com alguém te caçando pelo resto da vida. Então, para navegar nessa selva sem virar presa, a gente precisa de um mapa. E os grandes estrategistas do passado já identificaram os 5 tipos de pessoas mais perigosas e difíceis que existem. Conhecer esses perfis é o primeiro passo para não acabar numa enrascada. Vamos dar uma olhada neles. E aqui estão eles. Primeiro, o arrogante e orgulhoso. Sabe aquele tipo? A menor ofensa ao ego dele já vira motivo para uma vingança gigantesca. Depois tem o homem irremediavelmente inseguro. Esse, se for ferido, vai te atacar aos pouquinhos, de forma dissimulada, minando tudo ao seu redor. O terceiro é o desconfiado, que enxerga armadilhas em todo lugar e pode se virar contra você do nada por pura paranoia. O quarto é a serpente de longa memória, que fica ali, quietinha, esperando o momento perfeito para dar o bote fatal. E por último, o homem simples. O perigo dele não é a vingança, mas o fato de que tentar manipulá-lo é uma completa perda de tempo e energia. A chave de tudo é saber reconhecer cada um antes de fazer qualquer coisa. E para entender isso na prática, nada melhor do que histórias reais, né? Vamos ver agora o que acontece quando essa lei é completamente ignorada, através de alguns casos de vingança que são, sinceramente, impressionantes. Nossa primeira história começa lá em 1548, na Bolívia. Lope de Aguirre era um soldado espanhol que se via como um nobre, um fidalgo. E ele foi condenado por um oficial, um tal de Esquivel, a uma humilhação pública, ser açoitado. Para um homem com o orgulho do Aguirre, essa sentença era pior do que a morte. E é aqui que a história fica surreal. Olha só a escala dessa obsessão. O esquiveiro fugiu, claro, mas o Aguirre foi atrás dele, a pé. Por mais de 3 anos, ele atravessou mais de 7.000 quilômetros cruzando a América do Sul. Ele chegou a dizer que um homem açoitado não viaja a cavalo. A vida dele virou uma coisa só: vingança. E finalmente em Cusco, a caçada chegou ao fim. Aguirre encontrou a casa do Esquivel, entrou, passou por vários cômodos e achou o homem dormindo no escritório. Ali mesmo ele o matou a facadas. Mas a audácia não para aí. Quando estava saindo, ele percebeu que tinha esquecido o chapéu e o que ele fez? Ele voltou para buscar. Dá para acreditar na frieza? Esse é o homem arrogante e orgulhoso. A reação dele a uma ofensa simplesmente não tem limites. $45 mil. Pensa só, em 1920, isso era uma fortuna, o dinheiro de uma vida inteira de trabalho. E foi exatamente essa quantia que um fazendeiro do Texas, chamado J. Frank Norfleet, perdeu para um grupo de golpistas. Mas a reação dele foi qualquer coisa menos comum. Em vez de aceitar o prejuízo e ficar quieto, Norfleet começou uma caçada que durou 5 anos e atravessou a América do Norte inteira. Ele foi atrás dos golpistas um por um. Perseguiu os caras do Texas ao Canadá, da Califórnia a Montana, com um único objetivo: desmontar a quadrilha inteira. Ele se transformou num verdadeiro caçador de homens. A maioria das pessoas que levam um golpe fica com vergonha, se cala. Mas o Norfleet era o tal do homem irremediavelmente inseguro. A humilhação de ter sido passado para trás mexeu com uma insegurança tão funda que ele sacrificou a fazenda, o casamento e anos da própria vida só para consertar o ego ferido. Para ele, se livrar daquele constrangimento valia qualquer preço. Essa frase nos leva para a China antiga e para a história de um príncipe exilado chamado Xungerl. Numa viagem, ele passou pelo estado de Cheng e foi tratado muito mal pelo governante de lá. O ministro desse governante, um cara chamado Shushan, percebeu o perigo na hora e deu esse aviso porque ele reconheceu que estavam lidando com uma serpente de longa memória. Claro que o governante riu do aviso, achou bobagem. Anos se passaram, Xunger voltou ao poder
E ele não esqueceu, de jeito nenhum. Ele juntou um exército, marchou contra Shang e simplesmente destruiu o reino daquele que o humilhou. A serpente não explode de raiva na hora. Ela calcula, ela espera e quando o momento é certo, o ataque é frio e devastador. Agora, um tipo de perigo bem diferente. Não tem a ver com vingança, mas com inutilidade. Em 1920, os maiores negociantes de arte dos Estados Unidos se juntaram num plano audacioso: vender uma coleção de arte valiosíssima para o homem mais rico do país na época, Henry Ford. Eles prepararam um livro espetacular com cópias perfeitas das pinturas. Ford folheou, achou tudo lindo, mas quando explicaram que a ideia era vender os quadros originais, ele soltou essa pergunta. A mente dele era tão literal, tão prática, que ele simplesmente não conseguia entender o valor. Ele era o homem simples, imune à sedução porque ele nem sequer a enxergava. Os negociantes perderam uma fortuna em tempo e dinheiro. Então, depois de todas essas histórias, como é que a gente evita essas armadilhas? O ponto central é este. É preciso saber avaliar as pessoas antes de qualquer movimento. Sem essa habilidade, a gente age no escuro, correndo o risco de ofender um Aguirre ou de perder tempo com o Ford. E aqui estão as regras de ouro. Primeiro, nunca confie só no instinto. Sabe por quê? Porque nosso instinto é traiçoeiro, ele é contaminado pelos nossos próprios preconceitos, nossas emoções. Segundo, não confie nas aparências. As pessoas se esforçam para projetar uma imagem que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. A única coisa que funciona é conhecimento de verdade, e isso a gente consegue com estudo e observação. Olhe como as pessoas reagem sob pressão, como tratam os outros. Procure por padrões. É esse conhecimento que vai dar a medida real de uma pessoa. E tudo isso nos leva à conclusão mais importante sobre esta lei. Diferente de muitas outras estratégias, essa aqui é absoluta. Não tem meio termo. É simples. Não existe absolutamente nenhum benefício em não conhecer os outros. Não existe um único cenário em que a ignorância sobre o caráter de alguém seja uma vantagem. É uma lei para ser obedecida o tempo todo, porque ela simplesmente não tem um lado B. E a gente termina com esse pensamento do Lord Chesterfield. Podemos até esquecer uma injustiça, mas um insulto, um ato de desprezo, isso fica gravado no orgulho para sempre. É essa memória que alimenta a vingança de um Aguirre, de um Norflet ou de uma serpente. A pergunta que fica no ar é: quantas pessoas ao nosso redor estão em silêncio, guardando uma lembrança dessas?